Pessoal, tudo bem? Márcio, aqui da Império com Enterprise. Pessoal, a Império é uma empresa de assessoria e consultoria especializada em comunicação. Comunicação escrita e comunicação falada. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais ou através da nossa página na internet, onde você poderá conhecer um pouco mais a respeito de todos os serviços que a nossa empresa oferece. E você pode também estar entrando em contato conosco através do nosso e-mail corporativo, que é contato@impericolenterprise.com.br. Bom, vamos a mais uma dica gramatical. Dessa vez, vou fazer uma enquete, mas vamos tornar esta apresentação um pouquinho diferente, certo? Eu vou começar com a frase em português e depois eu vou vertê-la para o inglês. Claro que depois eu vou fazer uma análise, da estrutura da gramática inglesa e também da estrutura da gramática da nossa língua portuguesa, tudo bem? Mas vamos começar com uma enquete, tá? Portanto, observem. Na primeira parte da oração, eu vou dar 3 opções, tudo bem? Vamos lá. Se eu tivesse, eu vou trabalhar o verbo escrever, tudo bem? Então vamos lá. Se eu tivesse, primeira opção, se eu tivesse escrevinhado. Segunda opção, se eu tivesse escrevido. Terceira opção, se eu tivesse escrito. Santo anjo do Senhor, santo anjo pecador. Nossa, se o anjo pecar, então a coisa tá feia lá no céu, hein? Em nome do sagrado, hein? Pelo amor de Deus. 3 opções? Uma tá certa. Eu acho que 2 estão erradas. Mas vamos trabalhar assim, ó. Agora a concordância. Se eu tivesse escrevinhado, escrevido ou escrito, e aí, qual seria a concordância? Ele entenderia ou ele teria entendido? Nossa, Márcio, está muito confuso. Calma. Vamos por parte e nós vamos chegar lá. Vamos lá. Primeiro, todos nós, ou seja, sabemos, tá? Todo mundo sabe. Não existe escrevinhado, quanto menos escrevido, tá? Escrito. Portanto, se eu tivesse escrito, tá? Se eu tivesse escrito, em nome daquela hóstia que o padre levanta na hora da consagração, na missa de domingo, pelo amor de Deus, tá? Não se fala, não se usa o nome de Deus em vão, mas vamos lá. Mas Deus há de perdoar. Vamos lá. Então o negócio é o seguinte. Se eu tivesse escrito, que tempo verbal é esse? Pretérito mais que perfeito, aliás, pretérito mais que perfeito do subjuntivo, não é? Olha que interessante, pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Aí você fala, Márcio, pelo amor de Deus, que história é essa? Porque existe pretérito imperfeito do subjuntivo e existe pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Nesse caso, pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Se eu tivesse escrito, veja bem, agora vamos fazer uma análise. Se eu tivesse escrito, será que eu escrevi? Estou trabalhando uma suposição. Então, podemos entender aqui que eu não escrevi o artigo, não é? É aquela coisa. Se eu tivesse escrito aquele artigo científico, não é? Aí vem a concordância. Ele entenderia ou ele teria entendido, não é? Então, veja bem, ó. A concordância se dá, tá? No futuro de pretérito composto, tá? Para que possamos entender melhor, tá?
Então vamos agora trabalhar o português correto, alinhando a concordância. Se eu tivesse escrito aquele artigo científico, ele teria entendido. Como eu não escrevi, então, ou seja, né? Ninguém leu. Se ninguém leu, ninguém entendeu. É uma brincadeira, claro. Mas para que possamos entender um pouquinho a questão da concordância. Porque ao conhecermos corretamente a concordância, fica bem mais fácil trabalhar, né, a estrutura gramatical em inglês. Portanto, vamos trabalhar agora aqui em português. Sem brincadeira agora, ó. Se eu tivesse escrito aquele artigo científico em inglês, ele teria entendido. Agora em inglês agora. Vamos lá. If I had written that scientific article in English, he would have understood. Olha só. Olha só. De novo. If I had written that scientific article in English, he would have understood. Olha só que maravilha! Perceberam a real importância de conhecer a estrutura gramatical da língua portuguesa? Olha que interessante, como isso facilita a sua compreensão quando se utiliza a estrutura gramatical da língua inglesa. Gente, as regras não são minhas. Podemos até fazer uma brincadeira com um diálogo de Ases Indomáveis. Eu não sei se o povo, né, vai lembrar um pouquinho, mas dublado, claro, em português, né? Quando o Viper chama atenção, né, o Tom Skerritt chama atenção do personagem de Tom Cruise, né, é o Maverick, né, mas do filme de 1986, né, ele diz o seguinte: as regras dos Ases Indomáveis existem para a sua segurança e a segurança daqueles que estão com você. Elas não são flexíveis e eu também não. Ou você as obedece, ou você será riscado. Está claro? Veja bem, então, na verdade, as regras, elas não são minhas. Eu apenas as apresento. Se você utilizá-las de forma correta, você não vai ter o menor problema para poder falar inglês. Você não só vai entender um nativo falando, como vai fazer com que o nativo o entenda também. Portanto, esta frase, não é? Se eu tivesse escrito aquele artigo científico em inglês, ele teria entendido. Agora vamos colocar em inglês de novo. If I had written that scientific article in English, he would have understood. Tudo bem? Uma dica muito bacana, realmente eu espero tê-lo ajudado. Eu sou Márcio Antunes, aqui da Império Conland Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.